Olá, já parou para pensar se o mundo ao nosso redor é exatamente como a gente percebe e se a própria ideia de uma realidade assim sólida, concreta, sabe, tivesse sendo questionada pela ciência mais avançada? Hoje vamos fazer uma exploração baseada num material fascinante que recebemos uma análise em vídeo que mergulha fundo em como a física moderna, especificamente a mecânica quântica, não só desafia, mas parece quebrar nossas noções mais básicas de realidade. A conclusão que o material sugere nossa, quase inacreditável, tipo coisa de ficção científica. O universo pode não ser localmente real. E olha, não é uma teoria solta, filosófica apenas. São descobertas experimentais, bem rigorosas, do tipo que renderam um prêmio Nobel recente e que fizeram até o Albert Einstein duvidar do tecido do cosmos como ele entendia. Exatamente. O ponto central da nossa análise hoje é tentar desvendar o que essa afirmação chocante, não ser localmente real, realmente significa. Vamos contrastar a visão de mundo da física clássica, sabe, aquele universo tipo um relógio, previsível, determinístico, com a reviravolta que a mecânica quântica trouxe lá no início do século XX. Aquela física que parecia tão sólida deu lugar a algo, bem mais estranho. Ok, então vamos mergulhar nisso. A nossa missão aqui é entender como essa nova física introduziu conceitos como incerteza fundamental, probabilidades no lugar de certezas e ideias que parecem totalmente absurdas para o nosso senso comum, tipo partículas existindo em vários estados ao mesmo tempo até a gente observar. Vamos investigar como certos experimentos abalaram os pilares do chamado realismo local. E o que isso revela sobre a natureza fundamental do universo. Preparem-se porque a intuição, acho, vai ser bem desafiada hoje. Para começar, acho que vale a pena lembrar rapidinho como a física clássica, a de Newton-Galileu, via o mundo. O material que a gente viu usa um exemplo clássico. Imagina uma bola caindo. Se a gente sabe a altura inicial, a gravidade, a massa da bola, podemos calcular tudo sobre a queda dela, certo? Velocidade em cada ponto, tempo de queda, tudo com precisão, de forma determinística. Precisamente. Era a era do determinismo. O universo era visto como uma máquina, sabe? Uma máquina colossal, um mecanismo de relógio cósmico. Se a gente conhecesse as regras e as leis da física e o estado inicial de todas as peças, poderíamos, em princípio, prever todo o futuro e reconstituir todo o passado. Não tinha muito espaço para um acaso fundamental, só para nossa ignorância temporária das condições ou das leis completas. Era um quadro bem ordenado. Pois é. Mas aí, no comecinho do século XX, a mecânica quântica chegou e... bagunçou esse coreto. O que era sólido, previsível, começou a parecer meio nebuloso, probabilístico. O vídeo que analisamos descreve essa transição como o fim da máquina perfeita e o início de um oceano de possibilidades. E aqui a gente entra no território que é realmente estranho. O ponto crucial é a incerteza não como falta de informação nossa, mas como uma característica fundamental da natureza. No mundo quântico, uma partícula, tipo um elétron, não é mais uma bolinha com posição e velocidade bem definidas, não mesmo. Em vez disso, ela é descrita por uma coisa chamada função de onda, que representa uma espécie de nuvem de probabilidades. Ela não está em um lugar específico. Ela tem chances de ser encontrada em vários lugares ou estados diferentes. E o mais doido, ao mesmo tempo... Espera aí, isso é radicalmente diferente de tudo que a gente experimenta no dia a dia. Uma chave está na mesa ou está no bolso, nunca nos dois lugares, né? Como pode uma partícula fundamental operar desse jeito? O próprio material menciona que o Richard Feynman, um gigante da física, disse que ninguém realmente entende a mecânica quântica, no sentido intuitivo. Ela funciona, as equações prevêem resultados experimentais com uma precisão absurda, mas ela desafia a nossa lógica cotidiana.
Correto. E tem outro elemento que é muito desconcertante, que o material ressalta bem: o papel ativo da observação, ou da medição. Aquela nuvem de possibilidades só se resolve, só escolhe um estado específico, por exemplo, uma posição definida, quando a gente interage com a partícula, quando a medimos. Antes da medição, todas as possibilidades que a função de onda permite coexistem numa coisa chamada superposição. Depois da medição, só uma delas vira a realidade que a gente observa. Então, é como se o universo estivesse esperando a gente olhar para decidir o que é real naquele instante. Nossa, isso é profundamente perturbador para a ideia de que as coisas têm propriedades definidas, independentemente de nós. E essa ideia leva a gente direto para os conceitos de realismo e localidade, que são chave para entender a afirmação central do vídeo, né? Sim. Vamos definir esses termos como eles são apresentados na análise. O realismo, nesse contexto da física, é a suposição de que os objetos no universo possuem propriedades definidas inerentes, independentemente de serem observados ou medidos. Tipo, a Lua existe e tem uma posição, mesmo que ninguém esteja olhando para ela. As propriedades dela são reais. Faz sentido. Intuitivo, né? E a localidade, o material conecta isso com a relatividade de Einstein. A ideia de que nada, nem matéria, nem energia, nem informação, nem qualquer tipo de influência causal pode viajar mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Isso impõe um limite de velocidade cósmico. Uma causa aqui não pode ter um efeito instantâneo em um lugar muito, muito distante. Precisa de tempo para a influência se propagar. Isso. E juntando os dois conceitos, a gente tem o realismo local. Essa é a visão de mundo que a nossa intuição geralmente assume, né? As coisas existem objetivamente com suas propriedades, isso é o realismo, e as interações entre elas são locais, limitadas pela velocidade da luz. Isso é a localidade. Parece a descrição mais razoável do mundo, não é? O problema é que é justamente essa combinação, o realismo local, que a mecânica quântica, através de um fenômeno bem específico, parece, demolir. E esse fenômeno tem um nome que já soa misterioso por si só: emaranhamento quântico. O material que a gente analisou usa uma imagem mental bem poderosa. Imagina que a gente cria duas partículas, sei lá, fótons ou elétrons, de um jeito que seus destinos fiquem intrinsecamente ligados, como se fossem gêmeas siamesas quânticas. Depois, a gente separa essas partículas, envia uma para um lado e a outra para o lado oposto, talvez a anos-luz de distância uma da outra. O que é absolutamente espantoso, e aqui está o pulo do gato, é que, mesmo separadas por distâncias enormes, essas partículas continuam conectadas, de uma maneira que desafia totalmente a intuição clássica. Se a gente mede uma propriedade de uma delas, por exemplo, o spin, que é como se fosse uma minúscula bússola interna da partícula, que pode apontar para cima ou para baixo, instantaneamente a gente sabe qual vai ser o resultado da mesma medição na outra partícula. Se a partícula A é medida com spin para cima, a partícula B, não importa quão longe esteja, imediatamente se revela com spin para baixo, ou vice-versa, dependendo de como elas foram criadas. É uma correlação perfeita e instantânea. Mas como assim, imediatamente? Isso não parece violar a localidade? A ideia de que nada viaja mais rápido que a luz? E tem mais. Segundo a mecânica quântica padrão, antes da medição, nenhuma das partículas tinha um spin definido, para cima ou para baixo. Ambas estavam numa superposição dos dois estados. O resultado só emerge no ato da medição. Isso parece atacar o realismo também, porque a propriedade não existia antes, certo? Exato, você pegou o ponto central do problema. Essa aparente conexão instantânea e a indefinição das propriedades antes da medição são os pontos que batem de frente com o realismo local. Como a segunda partícula sabe o resultado da medição da primeira instantaneamente, sem tempo para um sinal viajar entre elas? E se elas não tinham propriedades definidas antes, onde estava a realidade delas? Essa questão atormentou o Albert Einstein. Ele, detestava essa característica da mecânica quântica.
junto com os colaboradores dele, o Boris Podolsky e o Nathan Rosen, ele publicou em 1935 o famoso artigo do paradoxo EPR. A análise que a gente viu explica que a intenção deles não era derrubar a quântica, mas mostrar que ela devia estar incompleta, faltava algo. Einstein chamou o emaranhamento de Spukhafte Fernwirkung, ação fantasmagórica à distância. Um nome bem sugestivo. O argumento EPR é sutil, mas poderoso. Eles raciocinaram o seguinte: se você pode escolher medir a posição da partícula A para saber instantaneamente a posição da B, ou escolher medir o momento, que é a quantidade de movimento, de A para saber instantaneamente o momento de B, isso criaria um paradoxo com o princípio da incerteza da própria mecânica quântica. Lembra, esse princípio diz que não dá para conhecer ao mesmo tempo a posição e o momento de uma partícula com precisão total. Há um limite fundamental. Ah, entendi. Então a lógica de Einstein, Podolsky e Rosen era: se a gente pode determinar indiretamente qualquer uma dessas propriedades, posição ou momento para a partícula B, só medindo A, sem perturbar B diretamente, então essas propriedades tinham que ter tido valores reais e definidos em B o tempo todo, mesmo que a teoria quântica não descrevesse isso explicitamente. Deveria existir alguma coisa escondida, as tais variáveis ocultas, elementos da realidade que a teoria quântica padrão não capturava. E essas variáveis restaurariam tanto o realismo quanto a localidade. Era essa a esperança deles. Exato. O paradoxo EPR deixou a física numa encruzilhada conceitual por décadas. Virou uma questão quase filosófica. A mecânica quântica é completa e a realidade é não local e talvez não realista no sentido clássico? Ou a teoria é incompleta e existem variáveis ocultas que explicam essas correlações estranhas de um jeito local e realista? Como decidir isso experimentalmente? Parecia impossível na época. E foi aí que a situação mudou de figura de forma dramática. O material destaca a figura de John Bell, um físico norte-irlandês. Em 1964, ele encontrou uma maneira de tirar essa discussão do campo da filosofia e trazer para o laboratório. Ele transformou o debate abstrato em algo testável. Isso foi genial. O trabalho do Bell foi, sem dúvida, um divisor de águas. Ele desenvolveu uma formulação matemática que hoje a gente conhece como Teorema de Bell ou Desigualdades de Bell. Essencialmente, ele provou que qualquer teoria baseada no realismo local, incluindo todas as possíveis teorias de variáveis ocultas que o Einstein poderia imaginar, imporia um limite estatístico máximo, um limite para quão correlacionadas as medições em partículas emaranhadas poderiam ser. Teria um teto para essa conspiração entre as partículas se o mundo funcionasse de acordo com a intuição clássica, local e realista. Entendi. Então o Bell criou uma espécie de teste definitivo. Ele disse, olha, se o universo opera como Einstein e o senso comum sugerem, sendo realista e local, então os resultados dos experimentos com partículas emaranhadas nunca podem violar essa desigualdade matemática que eu calculei. Mas, e aqui vem o ponto crucial que a análise enfatiza, a própria mecânica quântica previa que em certos arranjos experimentais as correlações seriam mais fortes do que esse limite, mais fortes do que qualquer teoria local e realista poderia explicar. A quântica previa que as desigualdades de Bell seriam violadas. Exatamente. A mecânica quântica previa um nível de correlação tão alto que seria impossível explicá-lo por qualquer mecanismo local e realista, mesmo com variáveis ocultas escondidas. Era como se o Bell tivesse traçado uma linha na areia. De um lado, o realismo local, do outro, a estranheza quântica. E ele disse, ok, façam um experimento e vejam de que lado a natureza realmente está. E os experimentos foram feitos, a partir dos anos 70, e com cada vez mais sofisticação nas décadas seguintes. Físicos como John Clauser, Alan Aspects e Anton Zeilinger realizaram testes cada vez mais rigorosos das desigualdades de Bell. O material que a gente analisou detalha como esses experimentos, geralmente usando pares de fótons emaranhados, mostraram consistentemente que as desigualdades de Bell eram de fato violadas. E os resultados foram inequívocos, exatamente como previsto pela mecânica quântica e em contradição direta com as premissas do realismo local.
Esses experimentos foram sendo refinados ao longo dos anos para fechar possíveis brechas, os chamados loopholes, que seriam maneiras alternativas, talvez meio exóticas, de explicar os resultados sem abandonar o realismo local. Mas as violações persistiram, teste após teste. E todo esse trabalho incrível culminou, como a gente mencionou lá no início, no Prêmio Nobel de Física de 2022 para Clauser, Aspect e Zeilinger. Um reconhecimento da importância fundamental dessas experiências que confirmaram experimentalmente uma das previsões mais bizarras e profundas da mecânica quântica. Essencialmente refutando a visão de mundo intuitiva que está encapsulada no realismo local. O que esses experimentos provaram de forma bem robusta é que a gente não pode manter ao mesmo tempo as duas suposições do realismo local. Ou a gente abandona o realismo, a ideia de que as propriedades existem antes da medição, ou a gente abandona a localidade, a ideia de que influências não podem ser instantâneas à distância. Ou talvez uma combinação das duas coisas. A interpretação mais comum hoje, embora ainda existam debates, é que a nossa noção clássica de localidade ou de realismo ou ambas simplesmente não se aplica no nível mais fundamental da realidade. O mundo quântico opera por outras regras. Então, voltando à nossa questão inicial, o que significa essa conclusão de que o universo não é localmente real? A jornada pela análise do vídeo nos mostra que os pilares da nossa intuição sobre como o mundo funciona, tipo, coisas tendo propriedades definidas por si só e interagindo apenas localmente, parecem ruir quando a gente investiga o nível quântico. Os experimentos do Nobel confirmaram isso de vez. É uma conclusão profundamente desconcertante, não há dúvida. Um ponto importante que a análise reforça, e que vale repetir, é que isso não significa que a gente pode enviar mensagens mais rápido que a luz. Não dá para usar o emaranhamento para isso. As correlações são instantâneas, sim, mas são aleatórias em cada lado. Eu não posso controlar o resultado da medição em A para forçar um resultado específico em B e assim mandar uma informação útil. A aleatoriedade quântica impede isso. O que temos é uma conexão intrínseca, uma não separabilidade fundamental entre partículas que já interagiram, não importa o quão distantes elas estejam. Elas agem como um único sistema correlacionado. Isso desafia nossa visão de entidades separadas no espaço. As propriedades parecem genuinamente emergir só no momento da interação, da medição. Antes disso, é como se não estivessem definidas. Isso deixa a gente com a reflexão e tanto sobre a natureza da realidade, né? Se a base sobre a qual tudo é construído opera por regras tão estranhas, tão contrárias à nossa experiência cotidiana, o que isso diz sobre o universo e, no fundo, sobre nós? Exato. Levanta uma questão fundamental que o material nos convida a ponderar. Até que ponto nós estamos equipados, talvez, biologicamente ou cognitivamente, para realmente aprender um universo que funciona de maneira tão radicalmente diferente da escala macroscópica em que a gente evoluiu e vive? Será que a mente humana vai conseguir um dia internalizar e compreender plenamente essa estranheza quântica? Ou será que a verdadeira natureza da realidade vai permanecer na sua essência mais profunda, fundamentalmente misteriosa? Talvez sempre um passo além do que a nossa intuição clássica consegue alcançar. Fica a pergunta para a gente continuar explorando, né? Internamente, cada um.